como o texto fala de fé, e fala a respeito da fé desse homem chamado Jairo, uma fé genuína, uma fé operante, uma fé que produziu o milagre de Deus, eu preciso dizer algumas coisas para vocês aqui nesta conclusão. Tenha fé em Jesus. Tenha fé em Jesus. Ele se importa com a tua luta, Ele se importa com a tua dor e principalmente com os menos favorecidos. Você me ouviu? Tenha fé em Jesus. Você não está sozinho, sozinha. Ele não está indiferente ao teu problema, à tua luta, à tua dificuldade. Ele não está. Ele se importa sim com a sua aflição. Ele se importa sim com a sua enfermidade. Ele se importa sim com aquilo que está morto na tua vida. E principalmente com os menos favorecidos. Sabe o que é interessante? Que Jesus disse que o evangelho, a priori, é para os pobres. Está escrito, pastor? Está. Não vou dar o endereço, você vai procurar lá na Bíblia. Mas está escrito. Isso é tão verdade aqui nesse texto que, em vez de Jesus se importar primeiro com Jairo, que está com uma filha morta, à beira da morte, né? No comecinho Lucas fala à beira da morte, mas no meio da conversa ela já morreu. Jesus, ele dá atenção àquela mulher que é menos favorecida. Então, às vezes, a gente está no meio de uma comunidade onde existe gente famosa, gente que tem estrada de evangelho, e a gente fala assim, ó, no meio dessa multidão, Deus não vai me ver. E Ele te vê. Ele se importa com a tua luta, Ele se importa com a tua dor, Ele se importa com a tua aflição. Segundo, tenha fé em Jesus, somente Ele tem todo o poder de transformar sentenças de morte em sentenças de vida. O que morreu na tua vida? Tenha fé em Jesus. Ele pode trazer de volta aquilo que está morto em vida. Terceiro, tenha fé em Jesus, porque sem fé, diz a palavra de Deus, é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Em quarto lugar, tenha fé em Jesus, porque a palavra de Deus diz em Hebreus 10, 38, em Romanos 1, 17, que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E para concluir a minha palavra desta noite, amados, Jesus conta uma parábola em Lucas 18, 1 a 8, que é a parábola do juiz iníquo. E essa parábola ele conta, falando para os seus discípulos sobre o dever que nós temos de orar sempre, sem nunca desanimar, sempre esperar. Mas sabe que é angustiante que Jesus termina essa parábola no versículo 8, dizendo, quando porém vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra. Amados, que nós possamos olhar para a vida de Jairo, especialmente o nosso enfoque nesse texto, para a casa de Jairo, e aprender a ter uma fé que move as mãos de Deus, uma fé operante, uma fé que agrada o coração do Pai, uma fé genuína para a glória de Deus.